abandonei meu marido tetraplégico por causa de uma frase que ele disse. Me arrependo. Mas é tarde demais. Ela começa o relato dizendo que, quando conheceu o marido dela, já havia percebido que ele tinha uma personalidade difícil. Ele era uma pessoa, muitas vezes, até grosseira com ela. Mas ela achava que era só o jeito dele. Tipo, ele é só brucutu mesmo, mas ele me ama. Imagina, ele é assim mesmo e eu amo ele desse jeito, vou ter que aceitar ele como ele é. Depois de 3 anos de casamento, ele começou a ter uns comportamentos assim estranhos. Como, por exemplo, começar a chegar muito tarde do trabalho, até chegar um momento em que ele nem voltava mais pra casa. Quando ela perguntava onde é que ele tava, ele dizia, dormi na casa da minha mãe, dormi na casa de um amigo, tava fazendo não sei o quê. Ela acabou ligando pra mãe dele pra perguntar se ele realmente havia dormido lá. A mãe dele respondeu o seguinte, olha, não vou me meter nessa história não, porque você casou com ele é homem, você sabe como é que é homem, você tem que aceitar ele do jeito que ele é. Então não me mete nessa história aí não. Nesse momento ela já entendeu que ele não havia dormido na casa da mãe dele coisa nenhuma, e ela não fazia ideia de quem era esse tal amigo, né, que ele havia dito que costumava dormir na casa também. Então ele chegou em casa bêbado, e ela iniciou um bate-boca com ele feio. E aí falou pra ele, você tá me traindo? Ele, não tô te traindo, não, eu tava com meus amigos, não sei o que, não sei o que. Aí ela disse que sentiu uma raiva tão grande dele que ele tava com perfume de mulher, sabe, com cheiro de perfume de mulher. Ela disse assim pra ele, então, fulano, se você estiver me traindo, que você tem o pior de todos os castigos que um homem possa ter. Ela disse que falou isso com tanta intensidade, que ele até se benzeu. Ele falou, credo, mulher, fala um negócio desse pra mim, fala isso não. Quer saber de uma coisa? Eu vou sair, eu vou pra casa do meu amigo lá, vou ficar lá, porque tá insuportável ficar contigo. Aí pegou a chave do carro e foi embora pra casa desse suposto amigo. Quando foi por volta de umas 5 da manhã, ela recebe um telefonema, dizendo que ela deveria ir imediatamente pro hospital tal, porque o marido dela havia sofrido um acidente muito sério. Então ela se dirigiu até lá, e lá comunicaram ela que ele havia sofrido uma lesão seríssima, e ele provavelmente não voltaria a andar de novo. Ele só poderia mover do pescoço pra baixo. Aliás, do pescoço pra baixo ele não poderia mais se mover. É o sono, gente, desculpa. Porque naquele momento ele estava tetraplégico. Quando ele recebeu alta, começou uma luta incessante dela pra cuidar dele, né? Porque a família dele já tirou da reta e deixou os cuidados dela, né? Não, a esposa dele que tem que cuidar, não sei o que, é obrigação da mulher. Ela disse que a partir daí ela parou de ter vida. Ela vivia só pra ele, só pra cuidar dele. Ela esqueceu quem ela era pra se dedicar apenas a ele. Então eram noites mal dormidas, porque ela precisava acordar de madrugada, parece que pra mudar ele de posição. Ela tinha que trocar a fralda dele, tinha que dar banho nele, tinha que fazer umas manobras, porque ele não conseguia ir ao banheiro sozinho, né? Então ele precisava de uma ajudinha. Teve que abandonar o trabalho dela e eles passaram a viver de um auxílio. Vendeu praticamente tudo que ela tinha pra ajudar no tratamento dele. E ela disse que parece que ele não reconhecia isso, ele xingava ela, ele vivia de mau humor, ele nunca tava bem, tava sempre ofendendo ela, e estava começando a ficar cansativo. Mas apesar de tudo, ela amava muito ele, e ela queria que ele ficasse, né, bem, que ele tivesse, assim, uma qualidade de vida razoável. Um determinado dia, ela acordou e falou pra ele que ia no mercadinho ao lado pra comprar pão, comprar umas coisas que estavam faltando. E deixou ele na cadeira de rodas, né, e foi. Ela disse que tinha muita gente na fila. Quando ela finalmente conseguiu pagar, né, e pegar as coisas pra levar pra casa, ao abrir a porta, ela se deparou com ele, caído no chão. Por algum motivo, ele havia caído da cadeira de rodas em uma posição que dificultava a respiração dele. Ela pediu ajuda pros vizinhos e chamou a ambulância, então ele foi levado pro hospital e foi internado. E ela passou uma semana no hospital com ele. Ela fala que dormia ali sentada, numa cadeira dura, desconfortável, porque ninguém queria ficar com ele. Só tinha ela mesmo pra ficar com ele. Ela disse que ela saiu de 65 quilos pra 42 quilos. De tanto trabalho, tanto estresse, tanta coisa que ela tinha, assim, relacionado aos cuidados dele. Quando chegaram em casa, ela falou que ele ficou olhando pra ela, assim, vendo o estado dela, e disse assim pra ela, eu tenho sido muito ingrato com você, né? Se não fosse por você, eu não sei nem o que seria de mim. Aí ela disse pra ele, mas eu cuido de você porque eu lhe amo, eu quero que você fique bem. Aí ele disse, eu não sei como é que você aguenta. Eu no seu lugar, não aguentava não. Eu no seu lugar, eu já era ido viver com outra, faz tempo. Ela falou que essa frase deixou ela paralisada, ela sentiu um calafrio no corpo todo. Aí ela disse pra ele, você teria me abandonado se fosse o contrário? Ele falou, sabe como é que é homem, né? A gente não pensa muito assim. A gente quer viver a vida, né? Ela disse que, nesse mesmo momento, milhares de coisas começaram a vir na mente dela. Lembranças de ela sem dormir, ela sem comer, ela dias e dias no hospital, ela pra cima e pra baixo. Lembrou das humilhações, das ofensas, das agressões, de tudo. Tudo o que ele havia feito pra ela de forma mal agradecida e mal criada enquanto ela cuidava dele. Pra agora, no final, ele dizer na cara dela que se fosse o contrário, ele teria abandonado. Ela disse que ligou pra mãe dela e contou. A mãe dela disse assim, minha filha, venha-se embora pra casa, entregue ele pra mãe dele. Ela disse, mãe, era exatamente o que eu tava pensando em fazer. Eu não quero mais viver com um homem que fala na minha cara que teria me abandonado no momento em que eu mais precisasse dele. Ela pegou as coisas dela, já que ela não tinha mais nada em casa, porque já tinha vendido praticamente tudo pra custear o tratamento dele. Ligou pra mãe dele e disse que ela fosse buscar o filho dela porque ela tava indo embora. E foi morar com a mãe dela. Ela ficou tão magoada com ele que nem queria saber como ele tava, como ele não tava, onde ele não tava. Ela sumiu. Menos de um ano depois, ela recebeu a notícia de que ele havia falecido. Porque a mãe dele falou que não tinha como cuidar, não sei o quê. E deixaram ele lá aos cuidados de uma mulher. Não era enfermeira nada, ela só recebia por mês pra cuidar dele, né, na casa dela. Ou seja, botaram ele pra morar com uma mulher que ninguém nem conhecia. Porque não queriam ter o trabalho de cuidar dele como ela cuidava. E o detalhe foi que a mãe dele culpou ela, disse que ele morreu por causa dela, porque ela abandonou ele, porque ela não quis cuidar mais dele. Parece que essa tal mulher que tava cuidando dele se descuidou
e ele acabou sofrendo um novo acidente onde ele bateu com a cabeça muito feio e acabou vindo a óbito. Ela termina o relato dizendo que sim, ela se arrepende, por ter, assim, abandonado totalmente ele, né? Mas ela ficou muito magoada mesmo, então ela não conseguia mais continuar. Mas agora ela sabe que é tarde demais pra, né, tentar reverter alguma coisa. E às vezes ela se culpa muito, sim, pelo falecimento dele. Mas e vocês? O que vocês acham? E é isso, meus amores.